espanhol Orellana. Ele desceu o Rio das Amazonas, que foi batizado primeiro de Rio Orellana, depois Rio das Amazonas. E aí ele tentou achar essa cidade perdida de Manoa, justamente nessa localização, próximo à linha do Equador e tal, conforme já o pessoal vinha descrevendo, os grandes navegadores. Mas o que Orellana achou foi muita flecha das Amazonas. Na região de Inhamundá ele encontrou com mais índias que recebeu eles a flechadas. E aí ele ficou com medo, porque a batalha foi feroz e elas lutavam bravamente. Pouco depois de sofrer esse ataque, mais embaixo, com um barco cheio de flecha parecendo um porco-espinho, ele interrogou um prisioneiro. E o índio falou que elas eram as Coniupuiaras, as mulheres sem marido. E que elas estavam ali para lutar mesmo, elas estavam ali esperando ele. Então, essa foi a versão das Amazonas quanto ao Eldorado. O Orellana não achou. Acabou não achando ouro nenhum. Talvez alguma coisa pouca, alguma peça ou outra. E acabou indo de mãos vazias para a Espanha. Antes de Orellana teve Diego de Ordaz, que foi atrás do Eldorado, acabou morrendo aqui na região do Orinoco, ali próximo a Cio da Bolívar, tem um lugar chamado Porto Ordaz, em homenagem a ele, a Diego de Ordaz. Ali em Porto Ordaz tem uma região chamada Matanzas, pois foi nesse local que morreu Diego de Ordaz. O Diego de Ordaz saiu da Colômbia, saiu de Cartagena, desceu as cabeceiras do Rio Negro, pegou o Orinoco, foi descendo o Orinoco. Quando ele chegou na altura de Porto Ordaz, lá, que a cidade de Porto Ordaz é homenagem a ele, quando ele chegou ali pelo Orinoco, na altura de Porto Ordaz, ele foi atacado pelos Guaribos. Os índios dizimaram, mataram todo mundo, inclusive ele e a tripulação. Esse aí foi o primeiro a se lascar, atrás do Eldorado. Aí depois de Diego de Ordaz, vem a Orellana. E depois de Orellana vem o Lope de Aguirre. Lope de Aguirre. O Lope de Aguirre, esse entrou pela Bacia do Prata lá embaixo. Veio lá por baixo aquela região ali do Paraná, por ali Santa Catarina. Só que não achou nada, ele chegou de mão vazia lá em Santa Helena, aí cortaram o pescoço dele também. E dentro do barco dele teve um motim, ele matou a própria filha com... Segundo ele, porque ele matou a filha, porque ele, durante o motim ele não queria que ela fosse estuprada e tal, e ele matou. Uma desculpa muito esfarrapada. Quando chegou lá na Ilha de Margarida, que ele chegou lá no quartel-general lá, os caras cortaram ele em pedaços, mataram e salgaram, pra ele ficar de exemplo aí. Cortaram ele em picadinho. E aí, os espanhóis dão um tempo, e nesse momento entra o pirata inglês, Walter Raleigh. Aí o bicho pega. Mas isso é para o próximo episódio. Valeu!